Shalom, shalom, povo de Deus, paz para vocês. Vamos para mais um vídeo e que é importante, né? Tem sido relevante esses vídeos para vocês. Deixa no comentário, faz um comentário lá, certo? A gente tem falado muito sobre governo, né? Exousia, governo, autoridade, né? Domínio, autoridade e domínio. E esse governo, ele primeiramente, ele começa não de fora, ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. E Jesus disse que o reino fala de governo, o reino está dentro de vós. Palavras de Jesus. Que ninguém vos engane, que não dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino está dentro de vós. E quando se fala de governo, se fala de autoridade, se fala de domínio, mas como começa de dentro para fora, a primeira terra prometida, dada ao Senhor para os homens, foi o seu próprio corpo, que é feito de terra. E o Senhor disse: dominai a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, verso 26, são palavras do Senhor que sai da boca de Deus, é eterno. Dominai a terra e sujeitai-a. Então, a primeira terra que eu tenho que dominar, que eu tenho que sujeitar, que eu tenho que subordinar, é o meu próprio corpo, que está composto por sentimentos, por emoções, por pensamentos, está composto por uma estrutura física com hormônios, com células e com tantas outras coisas que fazem que nós sejamos o que somos como pessoas. E quando a gente ganha essa autoridade para dominar, a primeira ordem que temos de dominar, de domínio, é dominar o nosso próprio corpo, sujeitar ele ao senhorio de Cristo, da palavra de Deus, assim, sujeitá-lo ele à palavra de Deus. Que a palavra de Deus é que traz a verdadeira santificação. Então, como fomos chamados para dominar, não sermos dominados, então a primeira terra que temos que dominar de fato, para poder então dominar a atmosfera ao redor, o meu mundo ao redor, tem que ser o meu próprio corpo, a forma que eu penso, a forma que eu sinto, né? Você pode dizer, mas eu não tenho domínio sobre o que eu penso, nem sobre o que eu sinto. Você tem a palavra de Deus para poder reger a minha e a tua vida. Pessoas que elas não têm domínio sobre o que pensam, sobre o que sentem, elas não governam a si mesmas e querem governar as situações, e não tem, é muito difícil isso acontecer, porque o governo começa de dentro para fora, o reino começa de dentro para fora. Nós sujeitamos primeiramente nosso corpo. Cristo, para sujeitar todas as coisas, como homem, ele sujeitou primeiramente o seu corpo, lá no deserto, na tentação do deserto, lá no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo e todas as outras tentações que vieram após os 40 dias, ele teve que sujeitar primeiramente o seu corpo, primeiramente em obediência, sujeitando-se, mesmo sabendo quem ele era, ele foi em obediência até João, para cumprir princípios espirituais. Mesmo ele sendo quem ele era, ele teve que ir até João para cumprir princípios espirituais e ser batizado por João. E a partir dali ser movido pelo Espírito, sendo cheio do Espírito, estava cheio do Espírito, mas ele foi para o deserto para ser tentado, ele foi guiado, foi testado, porque o diabo queria testá-lo. O propósito não era exatamente Deus querer testá-lo, mas o diabo pediu para testá-lo e ele foi para lá. O Espírito Santo levou para lá.
Para ser testado por quem? Por Deus? Não. Testado pelo diabo. Então ele vai para o deserto para ser testado, e o seu corpo é testado. Começa as necessidades. A necessidade do pão, a necessidade do descanso, a necessidade mais básica do homem que está iniciando o seu processo. E lá ele é tentado. E Jesus começou o governo governando a si próprio, seu próprio corpo, sujeitando ele à vontade do Pai. Então, se você quer domínio, governo, autoridade, você tem que entender uma coisa, que o governo começa com você governando o que você pensa e o que você sente. Governando os seus sentimentos através da palavra de Deus, sujeitando elas pelo poder da palavra de Deus, sujeitando seus pensamentos, né, governando eles, fazendo o gerenciamento melhor dos seus pensamentos, gerenciando melhor os seus sentimentos, fazendo que as coisas fluam conforme a palavra de Deus dentro de você primeiro. Tem pessoas que não têm bem um gerenciamento das suas próprias emoções, e são pessoas que agem na emoção, respondem, falam debaixo da emoção. Elas não falam respaldadas, elas não falam dirigidas, movidas pela palavra, filtradas aquilo que falam, aquilo que pensam pelas palavras de Deus, mas elas falam embasadas na sua emoção, essa emoção que muitas vezes está contaminada pela forma com que a pessoa viveu durante muitos anos, com o espírito de rejeição, com o sentimento, a raiz de amargura, com tanto de outros sentimentos. E aí criou uma fortaleza, e qualquer coisa que venha, que o sistema, a mente da pessoa identifique como um ataque, como uma violência, aquela fortaleza, ela automaticamente se levanta e aquele escudo é levantado para se defender em formas de pensamentos, em formas de palavras, em formas de sentimentos, automaticamente, porque aquela fortaleza já foi levantada dentro dessa pessoa. Eu aprendi uma coisa com o Pai, que eu tenho que duvidar daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, e ver se está enquadrado com a palavra de Deus antes de falar, antes de interagir com o meu mundo ao redor, o meu ambiente, o ambiente onde que eu estou inserido, a minha família, o ministério, dentro do trabalho, dentro de qualquer ambiente que eu esteja inserido. Tenho que questionar o que eu estou sentindo para que eu possa produzir realmente saúde, primeiramente em mim, depois liberar ela na vida das pessoas. Eu tenho que ver aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, e gerenciar isso, governar. Nós fomos chamados para governar, mas primeiramente governar a nós mesmos, governar os nossos pensamentos e sentimentos. E então a gente governar o ambiente que nós estamos. Porque se você não governa a si mesmo, você também não vai governar o ambiente que você está inserido, inserida. Bem? Quando o Senhor chama Abraão, ele diz a Abraão, ele faz a promessa de abençoá-lo, mas o Senhor diz para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção, sê você mesmo, Abraão. Erros a gente comete, mas a gente não pode ficar escravos dos erros. A gente pode permanecer escravos, porque então nós não vamos desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável que Deus tem para nós, conforme está descrito em Romanos 12. Romanos 12 diz: e não apresentei os vossos corpos ao pecado, os membros de vossos corpos ao pecado, mas apresentai como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. Shalom para vocês. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom.